dia. A gente agradece, então, a toda a imprensa que prontamente atendeu ao nosso pedido, logo após uma reunião do Comitê de Crise. Agradecemos também aos representantes do comitê que se dispuseram, então, a fazer essa entrevista. Comandante Franzen, nosso vice-prefeito Alfredo Spir, doutor Maurício Piacentini, doutora Priscila Garrido e o secretário de Saúde do município, o senhor Leonir Caron. Inicialmente, eu quero agradecer a atenção de todos e informar que o enfermeiro Marcos Bortolanza, que era o coordenador do Comitê de Crise, ele pediu afastamento em razão da situação preocupante da dengue no nosso município. Então, o enfermeiro Marcos continua no comitê, mas com dedicação também à situação da dengue, que tem preocupado as nossas autoridades de saúde municipais. Com isso, o comitê, a partir de agora, será coordenado pelo nosso médico regulador, que é o Dr. Maurício Piacentini. Inicialmente, então, passo para o senhor Alfredo Spir, nosso vice-prefeito, que vai falar em nome do Poder Público Municipal. Bom dia em meu nome, bom dia também em nome do prefeito Trevisan. Importante essa situação para nos comunicarmos com os munícipes, com a sociedade de São Miguel do Oeste. O Poder Público está desempenhando o papel juntamente com todas as organizações, a representatividade que integra o Comitê Municipal de Crise. A situação está sob controle, nós precisamos da compreensão da sociedade, das pessoas, no sentido de que os serviços públicos, em especial o da saúde, estão mantidos. A Polícia Militar, através do decreto do governador, está cumprindo aquelas determinações da lei e da ordem. Em havendo casos de suspeição, os nossos postos de saúde estão atendendo, a porta de entrada aos seus familiares. Procurem os seus ESFs, os seus postos de saúde. Na parte dos suprimentos, a administração municipal está fazendo o seu esforço para conseguir aqueles implementos, aquelas necessidades mais imediatas, e embora nós estamos com dificuldades no que diz respeito ao fornecimento de alguns materiais, mas de forma conjunta, o governo do Estado, também com o governo federal, se está atendendo essa demanda e procurando colocar na normalidade. Agradecer uma vez também o esforço, a dedicação que os profissionais da saúde, sem citar categorias, estão fazendo em prol do atendimento da nossa população. O fluxo de atendimento está normal, no que diz respeito também à alimentação das pessoas, os empresários do município estão colaborando, estão fazendo esse trabalho. Então tenhamos, mais uma vez, paciência, calma, que vamos vencer essa etapa. Obrigada, senhor Alfredo. Eu passo de imediato, então, ao doutor Maurício Piacentini, que é o coordenador do Comitê de Crise, nosso médico regulador, para nos falar, de fato, do que é mais importante para a população neste momento, doutor Maurício. Também quero dizer que esse comitê é quem dará todas as informações oficiais nesta situação vivida agora. Bom dia a todos. Então, no que tange à Secretaria Municipal de Saúde, ao Sistema Único de Saúde, eu quero falar a toda a população de que todo o sistema de saúde do município de São Miguel do Oeste está funcionando, está de portas abertas, né, para atender as pessoas quando elas precisam. Neste momento, a gente pede a todos que, principalmente, evitem de circular pela cidade, seja ao ar livre, seja em visitas domiciliares, né? Quando for necessário o atendimento, e isso principalmente em casos de febre persistente por mais de 24 horas, né? Febre acima de 38 graus Celsius, né? Ou dispneia, dificuldade de respirar, nesses casos específicos é que procurem o atendimento médico, né? E o atendimento médico no horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, dos postos de saúde, nas unidades de saúde de cada bairro que as pessoas devem estar procurando. Então, todos os bairros do município têm os postos de saúde com a porta aberta, e é nesta localidade
que cada munícipe precisa procurar o primeiro atendimento. Lá tem um médico treinado que vai fazer a primeira avaliação e classificar se esse é um caso que precisa apenas ficar em quarentena domiciliar ou se precisa algum outro tratamento, né? Então, frisando, todos os postos de saúde estão com as portas abertas. Entretanto, o atendimento deve ser apenas em casos de real necessidade. Os pacientes que fazem acompanhamento por outras doenças diversas, como por exemplo hipertensão, diabetes, não é? E que já têm tratamento em curso, devem manter o seu tratamento, o seu acompanhamento. Entretanto, a consulta de rotina, neste momento, está em segundo plano, vai ficar para um segundo momento. Então a gente pede que esses pacientes crônicos, que já têm doenças pré-estabelecidas e que não têm nenhum sintoma, ou da sua doença de base, ou de gripe, de resfriado, não procurem a unidade de saúde. Por quê? Porque, por enquanto, nós não temos o coronavírus ainda circulando entre nós, a princípio. Mas a gripe normal, o H1N1, influenza, está circulando e tem os mesmos sintomas do coronavírus. Então, essa transmissão, ela ocorre de pessoa para pessoa. Então, quanto menos as pessoas circularem, menos as pessoas conversarem perto, encostarem em objetos, melhor. Então, os postos de saúde, a UPA 24 horas está de portas abertas. Entretanto, a gente pede a compreensão de todos para que os serviços de saúde só sejam procurados em casos específicos. E falando em influenza, em gripe, em coronavírus principalmente, esses dois dados são importantes. Febre persistente, acima de 38 graus por mais de 24 horas, ou dificuldade em respirar. Bem? Obrigada, doutor Maurício. Neste momento, então, vou passar para a doutora Priscila. Ela é infectologista e ela vai falar um pouquinho sobre as medidas a serem tomadas, então, no combate e um possível agravo, talvez, dessa situação. Bom dia a todos. Então, além do treinamento das equipes, que já vem acontecendo há algum tempo, a gente tem treinado os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos para o atendimento desses pacientes, para a ideal paramentação, o uso das máscaras, das luvas, como isso deve se proceder para evitar que os profissionais de saúde fiquem contaminados. E também, agora, nesse momento, em função do decreto, como o Dr. Maurício comentou, o posto de saúde está muito tranquilo. A gente tem visto tanto no posto, no hospital, na UPA, felizmente as pessoas acataram e realmente só está procurando quem deve procurar, certo? Mas a gente não sabe o que vem pela frente, que pode ser que o decreto, então, finalize e os atendimentos talvez vão voltar e a circulação das pessoas vai voltar, ou também como pode o aumento do número de casos e o aumento da demanda por pacientes com sintomas respiratórios. Nesse sentido, a gente já tem organizado uma situação do que seria um atendimento de campanha, em um local que a prefeitura já está organizando e vai deixar pronto, caso necessário, destinar então profissionais, médicos, enfermeiros para atendimento extra, além dos postos, como o doutor já comentou, para os casos leves, o atendimento então nesse local, além dos postos de saúde, para essa triagem, para diferenciar aquele paciente que pode ir para casa daquele que necessita ir para o hospital. Então isso já está organizado e assim que precisar, se for o caso, vai ser elaborado também, colocado em ação, esse plano. Da parte do hospital também, a gente já tem o atendimento, os treinamentos, tudo tem sido bem tranquilo recentemente, mas a gente está preparado para o pior, Então também com seus planos de ação lá internos do hospital. Obrigada, doutora Priscila. E passo então para o secretário
Leonir Caron, que vai falar sobre a organização da vacinação, porque temos no meio de tudo isso a campanha nacional de vacinação, que precisou de algumas medidas, sair a sala de vacina, como é que vai ser organizado isso, inclusive para não haver aglomeração de pessoas indo fazer a vacinação. Inicialmente, bom dia. Agradeço à imprensa pela forma profissional e respeitosa que tem sido, tem se comportado até esse momento, e eu acredito que será em todo o período. Com relação à vacinação, por orientação do Ministério da Saúde, nós precisamos colocar essa população em local de preferência aberto, onde não haja aglomeração de pessoas. E a nossa sala de vacina, quem conhece, sabe muito bem que era lá junto ao posto central. Então nós tomamos uma medida que foi encontrar um espaço junto à Praça Central Valmir Botar Daniel, local aberto, coberto inclusive. Então as famílias poderão trazer os familiares para fazer a vacinação em segurança. A gente vai organizar a equipe que fará a vacinação, fará de forma organizada, dando um distanciamento entre um paciente e o outro e orientando para que as pessoas não permaneçam na praça após a tomada da vacina. A Polícia Militar, inclusive, vai nos auxiliar, né, comandante Franzi? Nós queremos que as pessoas tragam, precisam ser vacinadas, porém não devem permanecer na praça. É uma medida, o Ministério antecipou a vacinação da influenza. Eu acredito, tenho certeza, que foi uma medida providencial, tá? Tem que ser feito nesse momento, porque o período do inverno está chegando, e nós acreditamos que não haja nenhum problema, não aconteça nenhum problema, porque nós teremos o público diferenciado. Então, atendimento de vacina será na praça, e os atendimentos dos nossos pacientes do coronavírus estão acontecendo nos postos de saúde, na UPA e nos hospitais. Então, eu acredito que foi muito bem pensado. Agradeço a equipe da Secretaria de Saúde que tem nos orientado muito bem, com responsabilidade. A vacinação é para todos os públicos? Qual que é o público dessa vacinação nesse período? Nesse primeiro momento, o público que será vacinado serão os idosos e os profissionais da área da saúde. Já temos demanda de outras entidades já solicitando a vacina. Eu não consigo garantir nesse momento, porque nós dependemos do Ministério da Saúde mandar para o Estado, e assim que chegar a gente vai comunicar na imprensa. Neste momento, de imediato, então, o comandante Franzi vai falar sobre o trabalho que a Polícia Militar tem feito, que é fundamental neste momento, e as providências, as medidas, enfim, tudo com relação à segurança. Bom dia a todos. O nosso trabalho aqui, enquanto membro do comitê, é contribuir e fazer com que as medidas que são designadas sejam cumpridas, em especial por parte da população, e também garantir o cumprimento das normas que foram estabelecidas pelo governo do Estado, normas bastante restritivas que visam realmente frear o avanço dessa pandemia e retardar o máximo possível que ela chegue a níveis mais graves. Foi editado um decreto estadual, acho que toda a população já tem conhecimento, e é importante ressaltar que esse decreto sofreu alteração, na verdade não sofreu alteração, foram acrescidas mais duas medidas, que eu vou repassar rapidamente. A partir então de hoje ficam proibidos a circulação e o ingresso no território do Estado de veículos de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional, sejam eles do transporte público ou privado, e também de veículos de fretamento para o transporte de pessoas. Até então, era proibida a circulação de transporte coletivo, que não poderia nem descarregar passageiros nem pegar. Agora não pode entrar no território, ou seja, não vai ser permitido a entrada de nenhum veículo de transporte coletivo de fretamento no estado de Santa Catarina. E a outra medida, essa sim impacta mais diretamente a população, que é a proibição de concentração e permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças, praias
em todo o território catarinense. A gente viu que, muito embora haja bastante orientação para que as pessoas evitem sair em público, fiquem em casa, as pessoas não cumpriam. Então, não, de nada adianta restringir o acesso a escolas, restringir o funcionamento do comércio, as pessoas interpretam isso como férias e vão então, fazer aglomeração em outro lugar. Então, o governo do Estado foi forçado a tomar essa medida e ela já está em vigor. Então, a gente orienta aquela tradicional permanência na praça, domingo à tarde, o chimarrão, ela não é mais permitida. Antes não era orientada, agora não será permitida, por isso o Estado vai tomar as medidas para garantir que essa norma seja cumprida. Então, nosso papel, de certa forma, é apoiar os órgãos públicos em todas as esferas para que as normas sejam cumpridas. E destaco aqui, o apoio da esmagadora maioria da população, inclusive dos proprietários de estabelecimentos comerciais que entenderam a gravidade da situação e contribuíram. Infelizmente, foi preciso tomar algumas medidas e estamos aí para isso. Então, reforçando, a partir de hoje, então, a circulação do Estado de Santa Catarina de veículos de transporte coletivo de fretamento interestaduais e internacionais está proibida e a concentração e permanência em espaços públicos de uso coletivo também. Então, são medidas necessárias que a gente está vendo que outros estados que não tinham tomado começaram a tomar. Né? Nós temos vendo que os estados vizinhos estão registrando aumento no número de casos acima do registrado de Santa Catarina, vários estados aí do Brasil. Então, a gente acredita que essa medida vai trazer o resultado esperado. Obrigada, comandante. Eu abro então agora os colegas da imprensa. Se o Thiago puder então, passar para o Marcelo. Tem um pessoal aqui na live pedindo por que vocês não estão usando máscara. Eu acho que a Priscila pode explicar justamente essa questão do uso correto da máscara. Bom, o uso da máscara ele está indicado para quem tem sintomas respiratórios. Pessoas que não têm sintomas não têm necessidade de utilizar máscara. Muitas pessoas questionam a questão da transmissão assintomática, das pessoas que são assintomáticas e que podem transmitir o coronavírus. Não se sabe ainda o quanto essa pessoa assintomática poderia transmitir. Então, não existe orientação ainda para quem não tem sintomas utilizar a máscara, a não ser que esteja atendendo alguém que tem sintomas. Então, não há por que utilizar a máscara nas farmácias, nos postos de combustível, nos mercados, bem como luvas ou qualquer outro equipamento de proteção individual. Se for orientado diferente por parte do Ministério da Saúde, assim a gente vai adotar. Mas não tem necessidade de a gente estar utilizando máscara e é importante que todos entendam, até porque é um insumo que está em falta já, né? A reportagem presenciou várias pessoas caminhando, fazendo atividades físicas durante a tarde, durante os últimos dias, enfim. Está permitido que a população vá às ruas, faça atividades físicas, tenha esse contato ou não? A orientação não é essa. Não existe a proibição da circulação das pessoas. Então, não existe proibição das pessoas fazerem exercício físico, correr, caminhar, andar de bicicleta. O que existe é uma orientação meramente preventiva para que as pessoas evitem sair à rua, né, ao máximo que puder, mas pelo menos, por enquanto, não existe nenhuma restrição à atividade individual, né? Atividade física individual, a caminhada individual. Agora, o que não pode agora por exemplo, grupos. Por exemplo, nós temos os grupos de ciclismo, esse grupo não pode mais se reunir para fazer o seu pedal. Individualmente ainda não há restrição. Futebol também não. Não, qualquer esporte coletivo, então, né, qualquer esporte coletivo não pode, porque vai causar aglomeração. Tudo que junta pessoas não pode mais. Olá, bom dia, Evandro, Portal São Miguel. Vocês falaram no hospital de campanha ou centro de triagem. Deve ser montado, claro, com forças de segurança. Já foi solicitado esse apoio ao Exército, à PM, bombeiros? Bom, em um primeiro momento, é com a estrutura da Secretaria de Saúde, com o remanejamento, né, dos profissionais que estão ou na área administrativa dos postos de saúde, ou até mesmo da Prefeitura Municipal, na organização das filas, enfim, na organização dos pacientes, a triagem com os técnicos em enfermagem das unidades de saúde, os enfermeiros também, e com o remanejamento dos técnicos médicos das unidades de saúde do município. Né? Mas, em um segundo momento, a solicitação de ajuda, principalmente de médicos e enfermeiros, pode ser necessária. Dentro do comitê de crise também existe o representante do Exército, né,
faz parte, então também está acompanhando essa questão junto com o Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. Mas no município de São Miguel do Oeste, por ser um município, uma cidade polo, né, inclusive um polo médico, nós temos muitos médicos na cidade, né? Talvez em um segundo momento, né, a iniciativa privada também seja convidada a participar desse atendimento, não é? Então essa é uma das alternativas que também a gente pode lançar mão em um momento. Mas no primeiro momento é a estrutura da Secretaria de Saúde do município quem vai fazer esse atendimento. Bom dia, Rodinei, da Rádio 103. Chegou até a reportagem a informação de que o Salão Paroquial aqui de São Miguel do Oeste seria utilizado como um centro de triagem. Como é que fica essa situação? Nesse momento, não. A estrutura está sendo organizada para que, se em um segundo passo isso for necessário, toda a estrutura está organizada para, de uma hora para outra, ser aberta, implementada, e nesse caso a população vai ser avisada, né, de que o centro de triagem está em funcionamento para atender os casos suspeitos de coronavírus. Né? Então, aquele paciente que tem febre alta, que tem dificuldade respiratória, vai procurar esse centro, né, e não as outras unidades para a triagem. Mas, nesse momento, não existe uma data definida para esse funcionamento. Então, com certeza, por uma questão de planejamento, isso está sendo feito. Então, a questão de planejar a estrutura interna, a organização externa e interna, o corpo médico e de enfermagem, então isso está sendo planejado, mas não tem uma data definida para que isso aconteça, né? Então isso será um segundo passo a partir do momento que for necessário. Tomara que não seja necessário. E é por isso que todas essas decisões estão sendo tomadas a nível municipal, estadual e federal. Então, para que isso não aconteça, uma atitude é fundamental. As pessoas não devem sair na rua. Só sair na rua quem precisa de forma imediata, né? E quanto menos tempo permanecer, melhor. Então, os idosos, o grupo de risco, esse jamais sai de casa, fica recluso em casa. Atividades como caminhada, ciclismo, bicicleta, aquele pedalzinho no final da tarde, enfim, conversa com o vizinho, isso, por enquanto, deixa de lado, não faça, não saia de casa, né? Hoje de manhã, vindo para cá, inclusive, a gente começa a perceber o movimento da cidade, né? Muitos carros ainda na rua, algumas pessoas caminhando, não sei se estavam indo para o trabalho ou não, mas eu peço assim, por favor, não saiam, porque essa é a principal atitude. A segunda atitude é, cuidem-se, né? No botão do elevador, na maçaneta da porta, né? Sempre higienizar bem as mãos. Em relação à máscara, que vocês nos abordaram, né? Ontem mesmo, passando por um posto de combustível, eu percebi que as pessoas estavam usando máscara lá. A gente não recomenda que isso aconteça. Por quê? Porque a mão está em cima da mesa, a mão está na maçaneta, a mão está em todo lugar, né? A máscara cai, as pessoas não são acostumadas a usar máscara, ela coça, ela cai, ela incomoda, né? E essa mão que está em todo lugar, que está contaminada, vai para a máscara. O que acontece? A máscara é um foco de contaminação. Então não usem máscara, tá bem? A máscara ela é para pacientes que têm sintomas. Esses devem usar a máscara justamente para não liberar o vírus através da fala, da respiração, da tosse, do espirro. Então a máscara é para essas pessoas. E para profissionais de saúde quando estiver indicado. Tá bem? Doutor, só aproveitando, em relação às luvas ali, para dar um reforço, porque eu também vi muitas pessoas usando luvas, principalmente no mercado, manipulando alimentos, e as luvas, a gente sabe, é mais contaminante que outras coisas. A doutora, por favor. Sim, principalmente porque quando as pessoas estão de luva é muito difícil higienizar, né? Não tem indicação de higienizar a luva. A gente deve higienizar as mãos. Então, não tem a necessidade de luva e a gente deve higienizar as mãos. Então, o que tem que estar disponível é o álcool em gel, a pia com água e sabão e papel toalha, né?
porque a luva ela também causa uma falsa impressão de segurança, mas se eu estou de luva e estou encostando em tudo, como o doutor comentou, e encostando o rosto, colocando, né, enfim, a mão próxima dos olhos, eu vou estar me contaminando da mesma forma. Então é aquela falsa sensação de proteção, tanto com a máscara quanto com a luva, que não estão indicadas, a não ser que o trabalho daquela pessoa exija que ela utilize, né? Mas em função de prevenção, pelo contrário, é pior, porque aí a pessoa higieniza menos a mão, né? Simone do Folha do Oeste. Eu queria saber se vocês têm alguma previsão, se a população respeitar todas as medidas. Com relação ao decreto? Sim. Veja bem, o decreto estadual, ele tem a polícia militar, que ela é a nossa proteção maior, né? Então a polícia militar está fazendo visita no comércio, está orientando, inclusive em clínicas, laboratórios, enfim, a orientação está sendo muito bem feita. A nível municipal, o que nós tomamos de providência? Servidores administrativos, não é que não é importante, que nesse momento pode trabalhar em casa, a gente já tomou as providências também. Os servidores da saúde, na área administrativa, também nós estamos fazendo revezamento, de forma que eu não deixo de atender a população, mas que eu fico um mínimo de gente dentro de um espaço fechado, né? Aqui mesmo na prefeitura, né, a reunião nossa já foi distanciado, espaçado, né? Então me parece que da nossa parte o poder público está orientando bem, e a comunidade o que tem que fazer é entender que tem que ficar em casa. Não é sair para quê? Encontrar quem? Não tem necessidade. Eu gostaria de aproveitar esse momento também, eu tenho recebido muitas ligações de funcionários de empresas querendo que o poder público entregue máscara. Não, o poder público não tem capacidade para fornecer para 40 mil habitantes, até porque a máscara, né, doutora, ela tem uma validade, 2 horas de validade no máximo, então não há máscara para fornecer nem para a iniciativa privada e nem para os servidores da saúde que não tenham contato com um paciente que é suspeito, né, doutora? A senhora explicou bem antes. Marcelo Botti, da TVGC. Com relação àquele caso suspeito, tem alguma definição se tem ou não a doença? E também se surgiram novos casos suspeitos ou não? Ainda não veio o resultado do exame, então teve um caso que foi coletado, se não me engano, foi na terça-feira, ou segunda, agora não me recordo. Então esse exame a gente ainda está aguardando, não sabemos quanto tempo vai demorar, porque foi o primeiro que a gente encaminhou, né? Mas está em realização. Esse retorno a gente teve do LACEN, que ele está em andamento, né? Quem sabe hoje ou amanhã, enfim, em dias normais teríamos esse resultado logo, né? Mas como a demanda provavelmente para ele está alta também, então estamos aguardando. E tem um outro caso em investigação. Houve uma modificação dos critérios do ponto de vista epidemiológico, né? Então, a partir de ontem, apenas os pacientes que internam vão coletar o exame, justamente por serem pacientes com gravidade, né? Ou seja, aqueles que têm falta de ar ou pneumonia, né? Enfim, situações médicas que necessitem internação. Então, são esses pacientes que vão coletar o exame. Então, essa pessoa se enquadrou nesses critérios e o exame, então, foi encaminhado. Então, nesse momento, nós temos 2 casos suspeitos em acompanhamento, um internado e o outro em casa em isolamento domiciliar. Veio de fora? Não viajou. Uma pergunta dos leitores do Portal São Miguel em relação aos frigoríficos. Como é que estão essas medidas? Qual a intervenção do comitê em relação a isso? A gente sabe que os frigoríficos têm um cuidado maior de higiene dentro das unidades e o temor da população é em relação a isso. Existe o transporte dos funcionários e existe, entre aspas, a aglomeração dentro da indústria. Como é que está essa questão, França? Bom, o decreto estadual, ele permite o funcionamento da indústria, em especial a indústria considerada prestadora produtora de produtos essenciais, porque a ideia é não provocar o desabastecimento da população. Então, a indústria especial, o exemplo do frigorífico, que é uma indústria que produz alimento, é complicado
você parar o funcionamento dela, sem causar um prejuízo à população direta. Então, o decreto ele procurou manter funcionando, em especial, aquelas áreas em que a paralisação afetaria diretamente a população. Por isso que mercados e farmácias, por exemplo, continuam funcionando. O pessoal questiona, tá, mas não pode acontecer contaminação? Pode, mas se nós, quando digo nós, população, ficássemos hoje desabastecidos de alimentos e remédios, a situação seria muito mais grave. Então, a questão é essa. O risco de contaminação existe, é inevitável. No entanto, uma situação de desabastecimento, pelo menos aí a curto e médio prazo, geraria um problema sério que causaria mais problemas do que o que a gente já vem vivendo. É uma situação diferente, é uma situação que nós brasileiros não estamos acostumados a enfrentar, essa situação de calamidade pública em níveis maiores, né, estaduais, nacional, que está acontecendo. Então, sim, o risco existe, mas não existe forma de parar toda a produção sem que haja o perigo de desabastecimento, que acarretaria um problema ainda mais sério. Doutor, de modo geral, é consciência da população. É isso. É isso mesmo. Como bem o Franzen comentou, a indústria essencial não tem como parar, não é? Porque se ela parar, as pessoas vão sair para comprar alimentos, enfim, o risco de desabastecimento vai levar a uma aglomeração maior. Então, a indústria essencial, ela não vai parar, não vai ter risco de desabastecimento, não é? Então, assim, a gente pede para quem, o público, que foi dispensado do trabalho, do comércio, do serviço público, enfim, isso é estadual, municipal e também federal, né, que fiquem em casa realmente. Então é essa consciência que a gente pede das pessoas. Ah, mas eu posso, enfim, frequentar a academia do meu prédio? Não, não pode. Né? Não saiam de casa para andar de bicicleta, para caminhar na rua. Eu sei que quem tem criança pequena em casa não é fácil, né? Já que as aulas também foram dispensadas, mas assim, esse é o momento crucial nesse combate do coronavírus. Né? É o momento em que no Brasil a transmissão já aconteceu, né? E que o que a gente procura com essas medidas é justamente evitar o que aconteceu em outros países, não é? Se a gente seguir tudo que está sendo orientado pelos órgãos, né? E aí estadual e municipal, e também o órgão federal, o Ministério da Saúde, a gente vai conseguir evitar, né, essa transmissão em massa, as pessoas ficando doentes, né, essa procura por hospitais e tudo mais. Então é esse o nosso objetivo, é evitar que o vírus circule. Se o vírus não circular, ou melhor, se as pessoas não circular, o vírus não vai circular. Então é importante que as pessoas entendam isso, né? E que pelas mãos não se pega o vírus. Quer dizer, o vírus está aqui, mas eu não vou ficar doente com ele na minha mão. Por isso que água e sabão nesse momento não é em nenhum momento do dia vai ser demais. Então quanto mais lavar as mãos, mais ter cuidado no toque com as pessoas, melhor é. O álcool gel é para um momento como esse, né? A gente está com o celular, está com o microfone passando de mão em mão e que não tem aqui uma torneira e um sabão disponível para a gente lavar a mão. Mas não tem nada melhor do que água e sabão. Então, se não encontrar álcool gel, não precisa se preocupar. Tem um sabonete líquido e uma torneira, já está pronto, já não precisa de mais nada. Então, a gente pede a colaboração das pessoas, principalmente com os idosos, né? Então, que eles não saiam de casa, cuidado com as crianças que estão sempre no chão, enfim, com as mãos em tudo, lavar as mãos das crianças, né? E sem desespero, né? Eu sei que as medidas são duras, mas as medidas são duras porque o momento exige, não é? Para que daqui parece cedo, mas se essas medidas fossem tomadas talvez daqui uma semana, sem ter nada sido feito até lá, talvez já seria tarde demais. Então a gente pede a compreensão das pessoas, eu sei que é um momento difícil, mas que se todo mundo seguir essas regras, com certeza a gente não vai ter o que nós vimos em outros países e que gerou tanto medo na população, né? A gente vai passar por essa crise, talvez, de uma forma
tranquilo. Casos a gente vai ter, com certeza, mas o que a gente espera é que sejam poucos, tá bem? E que quando acontecer, o nosso trabalho vai continuar sendo feito com a mesma responsabilidade que está sendo feito até agora. Tá? Então a gente pede a colaboração das pessoas, não saiam de casa nesse momento. Só para reforçar que não adianta ir ao serviço de saúde para coletar o exame. Tem muitas pessoas procurando o hospital, o posto, a UPA, achando que vai coletar o exame, principalmente quem viajou. Não vai ser coletado o exame. Como eu falei antes, só vai coletar o exame quem necessitar internação. Tá? Então não adianta procurar o serviço para fazer exame para o coronavírus. Pergunta para o comandante Franzen. Comandante, como é que está a questão da fiscalização? As pessoas têm respeitado? O comércio em si tem respeitado também? E já teve alguns casos de desrespeito a essa norma? Também o que acontece a quem desrespeitar? De maneira geral, a grande maioria dos comerciantes estão respeitando as ações. Na segunda-feira, foi o primeiro dia de vigência do decreto. Faltou-se pela orientação, mas infelizmente alguns não cumpriram. Então, num primeiro momento é feita uma notificação formal, o comerciante é cientificado da situação, é dado um prazo mínimo para ele desmobilizar, desligar os equipamentos, fechar e dispensar os funcionários. Caso não seja cumprido, existem 2 crimes que o responsável pode responder. Um é específico, que é o artigo 268 do Código Penal, que é específico de não cumprir normas administrativas para evitar caso de propagação de doenças. Não é bem esse o texto, mas em resumo é isso. E caso haja negativa, a negativa de cumprir, uma coisa é não cumprir, outra coisa é dizer, eu não vou cumprir, pronto, e não adianta. Aí incorre no crime de desobediência, ambos os crimes resultarão lá num processo criminal. Mas, assim, no geral, a população tem aceitado bem. Nós tivemos algumas situações diferenciadas, situação de velório, por exemplo, que a gente conversou, mas as próprias funerárias já se organizaram para cumprir o decreto. Mas, infelizmente, foi necessário tomar algumas medidas. Nós temos alguns estabelecimentos aí na região que tiveram que ser interditados e os responsáveis, não exatamente o proprietário, mas o responsável vai responder criminalmente até agora só pelo crime de não cumprir as normas estabelecidas pela administração pública. Mas existe sim, infelizmente, alguns empresários que alguns percebeu lá no início que não tinham entendido, a gente orientou, mas muitos tentaram assim, vamos dizer, desafiar o cumprimento, funcionando com portas fechadas, e foi mais, no geral, está sendo bem recebido aí, bem cumprido pelo nosso público comercial. Isso é só quem se obrigar na região toda, né? Não, no estado, o decreto é de vigência estadual. No caso que o nosso batalhão atua em 35 municípios, nos 35 municípios nós temos situações, claro, a maioria sempre é em São Miguel, que é a cidade maior, mas assim, vale ressaltar que no geral, as pessoas estão colaborando, as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. É o momento agora de todo mundo se sacrificar um pouco para que a gente preste esse sacrifício pelo mínimo tempo possível. Ela perguntou se existe um prazo para isso. Bom, o decreto 515, ele tem validade por 7 dias. Agora, quando que essa pandemia vai passar? E aí é só a projeção, tem que a gente afirmar, com certeza. Acho que podemos encerrar, agradecer a presença e o pronto atendimento ao colega Luciano, né, que sempre tem colaborado e ambas as partes. Agradecer ao nosso comitê e reforçar que as informações elas sairão ou do secretário de saúde ou pelo comitê. Então, todas as informações sairão. O Luciano faz os releases e é o nosso canal oficial de informação e comunicação com a nossa população. Nosso muito obrigada e que Deus abençoe São Miguel do Oeste.